Olá, estamos de volta para mais um estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, nesta série de lições da Escola Sabatina, intitulada O Evangelho em Gálatas. Nesta semana, nós estamos estudando Gálatas, capítulo 4, versículos 21 a 31. Na semana passada, nós estudamos os versículos 12 a 20, em que o apóstolo faz um apelo pastoral para os crentes gálatas, que haviam sido tão solícitos com ele na primeira vez em que ele lá estivera e lhes pregar o Evangelho, e agora já não estavam mais. E o apóstolo faz um apelo para que eles voltem a considerá-lo da mesma forma como o fizeram no passado. Claro que a preocupação de Paulo é com o falso ensino de justificação pelas obras que os judaizantes estavam disseminando nas igrejas da Galácia. Nesta semana, esta passagem, capítulo 4, versículos 21 a 31, nós encontramos uma argumentação bastante curiosa, bastante interessante de Paulo. Ele trabalha com duas personagens do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, da história de Abraão, da vida de Abraão, Sara e Agar, e então ele elabora uma alegoria em cima desta história, em cima destas duas personagens, não é? E esta lição, na verdade, esta alegoria utilizada pelo apóstolo é para exemplificar as duas alianças. Lá, quando estudamos o capítulo 3, nós já falamos na velha aliança, que vigorou entre o Sinai e a cruz, o regime da lei, não é? E aqui o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais sobre as duas alianças e é o momento oportuno para que nós aprendamos um pouco mais sobre este assunto que para algumas pessoas ainda é bastante confuso. E o apóstolo começa então, Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? O argumento de Paulo, a argumentação de Paulo, ela é, às vezes, um pouco complicada. O estilo de Paulo, ele, às vezes, se utiliza da mesma palavra com significados diferentes. Só para a palavra lei, por exemplo, Paulo usa esta palavra, às vezes, com 7 ou 8 diferentes significados, claro, em diferentes lugares de suas epístolas. Aqui, ele usa a mesma palavra com 2 sentidos diferentes. Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, aqueles que estavam querendo usar a lei como método de justificação e que, portanto, estavam sob a condenação da lei. Acaso não ouvis a lei? A segunda ocorrência da palavra lei aqui é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, que na tradição judaica eram chamados exatamente de lei, Torá. Como eu disse, essa história vem do livro de Gênesis e agora Paulo, então, se reporta ao livro de Gênesis, à lei, à Torá, ao Pentateuco, para continuar a sua argumentação. E qual é a história, então? Pois está escrito, diz ele no versículo 22, que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Agar, e outra da livre, Sara. Nós conhecemos a história, como que Abraão tentou apressar um pouco o cumprimento da promessa divina por conta própria, não é? E acabou criando inúmeras dificuldades para si mesmo e para a sua posteridade. Problemas esses, dificuldades estas que chegam até os nossos dias. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo o esforço próprio de Abraão em fazer com que a promessa de Deus se tornasse uma realidade, a promessa de um filho. Ele tentou fazer com que a promessa se cumprisse na marra, por assim dizer, à sua maneira. O da escrava nasceu segundo a carne, segundo o esforço próprio de Abraão. O da livre, mediante a promessa. Deus realmente cumpriu sua promessa e permitiu com que a estéril Sara tivesse um filho, Isaque, não é? Estas coisas são alegóricas, diz Paulo no versículo 24, porque estas mulheres são 2 alianças. E é aqui que Paulo introduz uma alegoria. É claro que
Sara e Agar eram personagens reais e elas não representavam duas alianças. Apenas na argumentação de Paulo, ele constrói uma alegoria em cima destas duas personagens históricas, Sara e Agar. São duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Visto que o filho de Abraão com Agar fora produto do esforço próprio de Abraão, ele compara, então, Agar à aliança do Monte Sinai, não é? Onde o povo de Israel, ao receber a revelação de Deus, a lei de Deus, acabou, mais tarde, utilizando aquela lei como meio de salvação, de justificação. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Paulo não está necessariamente falando mal da lei do Sinai, ele apenas está procurando refletir como que os judeus acabaram reagindo àquele sistema, ao regime da lei, à aliança do Sinai, a velha aliança. Eles acabaram utilizando a lei para alcançar méritos diante de Deus. E é por isso que ele fala que o Sinai corresponde a Jerusalém atual, dos seus dias, que gera para a escravidão. E ali estavam os judaizantes como testemunhas vivas, não é, desse argumento do apóstolo Paulo. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Vamos fazer uma pausa aqui e tentar entender o que o apóstolo está querendo dizer ao se referir a estas duas alianças. A aliança do Sinai, ela é muito mal compreendida por muitas pessoas. Nós temos, como eu já lhes disse, este período entre o Sinai e o Calvário, que corresponde à velha aliança. Este é o período do regime da lei, por assim dizer, que terminou quando Cristo veio e especialmente quando ele morreu sobre a cruz no Calvário. O que muitas pessoas não entendem é a relação entre a velha aliança e a nova aliança. E eu gostaria de gastar alguns instantes aqui para tentar tornar esta relação bastante clara. Qual é a relação entre a velha aliança e a nova aliança? São duas alianças diferentes? Será que Deus instituiu um sistema religioso, um sistema de salvação diferente para o povo de Israel? Diferente daquele que ele instituiu na cruz de Cristo? O interessante notar que em Hebreus capítulo 13, versículo 20, a nova aliança é chamada de aliança eterna. Portanto, esta aliança não foi estabelecida ou ela não iniciou na cruz, por assim dizer. Se ela é eterna, ela é a aliança que vem desde a queda de nossos primeiros pais, desde o jardim do Éden, desde Adão e Eva. Agora, se ela é eterna, por que ela é nova e a velha é velha? Sendo que a velha surgiu no Monte Sinai 430 anos depois de Abraão. Qual é a relação entre estas duas alianças? Queridos, na verdade, existe apenas uma aliança entre Deus e o seu povo. Não há duas alianças, só uma. E esta é a aliança eterna. Esta é a nova aliança. Esta é a aliança que Deus fez com Adão e Eva, é a aliança que ele renovou com Abraão e é a aliança que foi ratificada no Calvário mediante a morte de Jesus Cristo. Uma aliança na qual Deus procura o ser humano com a intenção de salvá-lo. E o ser humano crê, aceita esta oferta graciosa de Deus e, como resultado, ele desfruta da justificação, da salvação que Deus tem para oferecer. Qual é a relação desta aliança para com a velha? A velha aliança nada mais é do que um desdobramento tipológico, ilustrativo, pedagógico da aliança eterna. Vocês se lembram quando estudamos Gálatas 3,19? Por que então a lei? Qual a razão de ser da lei? Foi adicionada, diz Paulo, por causa das transgressões. O povo de Israel havia perdido sua compreensão acerca de Deus, seu conhecimento acerca do certo e do errado. Sua religião fora completamente anulada
distorcida pela influência do paganismo egípcio, anos, décadas de trabalho forçado. Eles saíram do Egito quase como que animais irracionais. É só vermos a experiência do Êxodo. Que povo rebelde, como Moisés e Deus sofreram com aquele povo. E então Deus precisava ensinar-lhes tudo novamente, começar do início, o beabá religioso, ensinar o que era certo, o que era errado, noções de pecado, ensinar a sua santidade para que o povo não pecasse, para que o temor de Deus estivesse entre eles. Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 20. Então, a velha aliança era apenas uma forma didática de Deus ensinar verdades para o povo de Israel. Verdades acerca da sua santidade, verdades acerca do pecado, verdades acerca da salvação, da única forma pela qual eles poderiam obter a salvação. E assim, a lei, em tábuas de pedra, linguagem forte, negativa, esta nova roupagem da lei do Sinai, acompanhada por toda aquela teofania, aquela manifestação de Deus, trovões, relâmpagos, o monte que fumegava, tudo para fazer o povo sentir a realidade de seu pecado. A lei revela o pecado e condena o pecador. Mas não apenas isso. Logo ali estava também o ritual do santuário, o ritual levítico, ensinando para o povo como eles poderiam escapar daquela situação, da condenação da lei. E assim, nós temos aqui, de forma clara, ilustrativa, pedagógica, o plano da redenção, a realidade do pecado, ressaltada pela lei, e a solução no ritual do santuário, em que um inocente, uma vítima, um cordeiro inocente, era morto em lugar do pecador, não é? E aqui nós temos, então, o esforço de Deus para ensinar as verdades da aliança eterna para o seu povo. A gravidade do pecado, o salário do pecado é a morte, a lei, a sua condenação, e então a tipologia do santuário ensinando para o povo o remédio, a solução, que era a morte de um substituto. Claro que tudo isto teria obrigatoriamente que terminar na cruz. Pergunto, qual a razão dos símbolos continuarem, se nós estamos agora numa nova realidade, numa realidade espiritual? Se aqueles símbolos já encontraram a sua realidade espiritual, é lógico que eles não devem continuar. Uma outra passagem importante para compreendermos a relação entre as duas alianças é 2 Coríntios capítulo 3, versículos 3 a 11. E eu fiz aqui, coloquei estas palavras para que elas nos ajudem a entendermos um pouco melhor a argumentação do apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler, gostaria de fazer a leitura e gostaria de contar com sua atenção. O apóstolo Paulo inicia no versículo 3, ele continua a sua argumentação, mas ele diz o seguinte no versículo 3: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Ele compara as duas alianças. Vai ficar bem claro no versículo 5 que ele está falando das duas alianças. No versículo 5 ele fala da nova aliança, no versículo 14 ele fala da aliança antiga. O assunto de Paulo aqui é as duas alianças. E então ele diz que a aliança antiga foi escrita com letras em pedra, ao passo que na nova aliança é escrita pelo Espírito no coração do crente. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Versículo 5 agora. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O Evangelho, a pregação de Paulo. Ele era um ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. O efeito da letra, a aliança do Sinai, a lei escrita em tábuas de pedra, teve a finalidade de revelar o pecado e condenar o pecador. É nesse sentido que a letra mata. A lei do Sinai, a velha aliança, teve esta finalidade: levar o povo a sentir a gravidade
de seu pecado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A atuação do Espírito contribui para que o ser humano cresça em sua experiência de vida com Deus. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, foi um momento extraordinário. No Sinai, ao dar a sua lei ao povo de Israel, foi um momento de glória. Nós vimos a manifestação poderosa de Deus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Mas ele diz que a nova aliança é de muito maior glória. Esse ministério do Espírito é muito mais glorioso que o ministério da lei lá atrás, não é? Versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, versículo 10, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aqui nós temos, então, esses elementos. Uma comparação entre as duas alianças. A aliança antiga, escrita com letras em pedra, destinada a revelar o pecado, condenar o pecador, teve sua glória, mas era transitória. Na argumentação de Paulo é clara, foi do Sinai até a cruz, unicamente do Sinai até a cruz, período da antiga aliança. Agora, na nova aliança, é o ministério do Espírito, em que o Espírito grava a vontade de Deus no coração, produz vida, justificação, uma glória muito maior, e esta sim é uma aliança permanente. A argumentação de Paulo, portanto, aqui em Gálatas capítulo 4, é semelhante à argumentação dele em 2 Coríntios capítulo 3. As duas passagens se complementam ao nos ensinarem acerca da nova aliança, ou ao comparar estas duas alianças. Voltemos a este quadro, então. Antes de prosseguir, eu gostaria apenas de fazer um comentário sobre a terminologia nova, velha. Por que esta é nova se ela é mais antiga do que a velha? Porque ela é a aliança eterna. Por que esta é velha se ela é mais recente que a nova, que é eterna? Pode parecer confuso, mas é mais uma questão de perspectiva. Da perspectiva da velha aliança, esta é a nova. Porque o povo de Israel estava aqui e os profetas, Jeremias, Ezequiel, eles estavam querendo levar o povo a uma aliança diferente. Mas eu disse que estas duas alianças não eram diferentes. O problema é que o povo de Israel se relacionou com os termos, os símbolos da velha aliança como se fossem fins em si mesmos. Como se a lei fosse salvífica, como se a morte do cordeiro fosse salvífica, como se tudo isto aqui realmente melhorasse a relação deles com Deus. Eles pararam de olhar para esta realidade como se ela fosse simbólica. E então vieram os profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel, falando que eles queriam levar, Deus queria levar o povo a uma nova experiência, a uma nova realidade. Então esta é a nova da perspectiva da velha, porque é aqui que Deus queria levar o povo de Israel. Que eles entendessem, não é? O elemento didático, pedagógico disto aqui e olhassem para Jesus, o Salvador vindouro, como o seu Salvador, aquele que poderia realmente melhorar ou colocá-los em harmonia com Deus, resolver o problema do pecado deles. E o que acontece então com a velha aliança? Sim, ela acaba, mas é só isto, ela acaba quando Cristo vem. O santuário passa, não há nenhuma dúvida, o ritual levítico acaba, porque o tipo encontrou o antítipo, o símbolo encontrou a realidade. E então o santuário levítico sai de cena. Não é à toa que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não é? Isto simbolizava o fim do santuário terrestre. Mas nós sabemos pelo livro de Hebreus, especialmente o capítulo 8, capítulo 9, que este santuário terrestre era cópia do santuário celestial, citado em diversas passagens no Antigo Testamento como o local onde está o trono de Deus,
a sede das ações salvíficas de Deus. Então, quando o símbolo encontra a realidade, o símbolo desaparece, mas esta realidade que sempre existiu volta a ser o centro das atenções, porque Hebreus fala que Jesus, em sua ascensão, entrou e agora ministra no verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. E o que acontece com a lei? Quando Jesus morre? Sim, ela também passa, assim como esta velha aliança passa. Tudo isto aqui eram símbolos que tinham a finalidade de ensinar verdades espirituais. O objetivo da lei era revelar o pecado, condenar o pecador para conduzi-lo a Cristo. Uma vez que ele conduz a Cristo, diz Paulo, não estamos mais sob esse regime. E este era o problema dos judaizantes. Eles estavam insistindo na perpetuidade deste regime, o regime da lei. Mas o que isto significa? Que a lei simplesmente desaparece de cena? Não. O texto bíblico é extremamente claro ao dizer que a lei sai das tábuas de pedra e vem para o coração do crente, no contexto da nova aliança. Por quê? Porque a lei nos conduziu a Cristo e agora nós vamos viver como filhos de Deus. O Espírito, é a realidade do Espírito, vai gravar os princípios morais de Deus, do caráter de Deus, da sua santa lei em nossa vida, em nosso coração. E nós vamos obedecer não para ser salvos, mas porque fomos salvos. A obediência vai fluir de dentro para fora, fruto de uma gratidão pela grandiosa salvação que Deus nos concedeu. Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 8, versículos 7 a 12. Note que o apóstolo diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Claro que ela era limitada, porque eram símbolos, ela era passageira, ela não era a realidade. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, citando Jeremias, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, diz ele, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é claro o texto? Não é extraordinária esta promessa da nova aliança? Aquilo que era um símbolo e tinha uma função, agora dá lugar a uma realidade espiritual. O santuário terrestre dá lugar para o santuário celestial, que sempre existiu, que é o centro das ações salvíficas de Deus, e a lei que revelava o pecado, condenava o pecador, agora vem para o coração do crente, porque ele entrou numa nova relação com Deus, foi salvo, foi justificado, foi perdoado, foi transformado pelo Espírito num filho de Deus, e agora ninguém vai precisar ficar dizendo para ele: olha, conhece o Senhor, você não está fazendo a coisa certa. Por quê? Todos me conhecerão, diz o apóstolo. A obediência flui de dentro para fora. É uma nova realidade, é uma realidade espiritual. Estas coisas saem de cena, mas não totalmente. Este dá lugar para a realidade, este dá lugar para a sua realidade espiritual, que é a lei gravada no coração do crente. Assim, a velha aliança nada mais era do que um dispositivo ilustrativo, pedagógico da nova aliança. E o objetivo do apóstolo Paulo com esta alegoria é conduzir os seus leitores a experimentarem esta realidade, em vez de ficarem aprisionados, escravizados a esta realidade, como se a lei fosse salvífica, como se os sacrifícios fossem salvíficos. Não, não eram.
Ele quer conduzir os crentes gálatas a uma nova experiência, a uma experiência com Deus. Na verdade, ele não quer que eles voltem a ser escravizados, ele não quer que eles sejam vítimas dos ensinamentos equivocados dos judaizantes. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, versículo 28. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora os judaizantes perseguiam Paulo, que ensinava, não é, as verdades da nova aliança. Contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Somos filhos desta nova realidade. Estamos numa nova relação com Deus. Somos filhos de Deus. Não estamos mais presos a estes símbolos. Não estamos mais presos a estas realidades didáticas, pedagógicas, temporárias. A lei cumpriu o seu papel, revelar o pecado, condenar para nos conduzir a Cristo. E agora, sob a nova aliança, o Espírito grava a lei em nosso coração e nós vamos reproduzir, como uma graça do Espírito, pelo poder do Espírito, o caráter de Deus. Vamos amar a lei de Deus, como diz Davi. Vamos obedecer à lei como resposta ao dom maravilhoso da salvação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Esperamos revê-lo na próxima semana.